Em novembro de 2020, as ações da Magazine Luiza eram negociadas a R$ 27,39. Hoje, elas são negociadas apenas a R$ 2,62. O que aconteceu de lá para cá e qual é o futuro da Magazine Luiza? Vamos ver agora. O setor varejista, do qual a Magalu faz parte, sempre foi dinâmico, muito competitivo. Ao longo da história, várias mudanças significativas no ambiente de negócio afetaram empresas varejistas, como a Magalu. E isso inclui 3 marcos históricos. A Revolução Industrial, que é o primeiro, trouxe uma série de inovações que mudaram a forma como os produtos eram produzidos e distribuídos. Isso levou ao crescimento de grandes lojas, departamentos e ao desenvolvimento de cadeias de suprimentos mais eficientes. O segundo grande momento é o que nós estamos vivendo agora, que seria a ascensão do comércio eletrônico. Nas últimas décadas, a ascensão da internet e do comércio eletrônico transformou o varejo. As empresas tiveram que se adaptar rapidamente às mudanças tecnológicas e às preferências do consumidor. E com isso, chegando ao último estágio, o grande problema do varejo seriam as crises econômicas. Por que as crises econômicas? Porque durante o período de crise, as empresas varejistas tendem a sofrer muito, pois elas dependem exclusivamente de crédito. E o crédito nessa época fica muito caro. Os bancos não querem emprestar dinheiro. As pessoas param de consumir. Então as empresas não têm como vender. Então fica muito difícil. E a Magazine Luiza sofreu e sofre muito até hoje com isso. Salve, salve, doutores! E aí, vocês gostaram dessa introdução hollywoodiana? Isso foi em homenagem aos 1000 inscritos que nós atingimos no domingo. Pessoal, e aí, o que vocês acharam? Diz aí nos comentários se vocês gostaram da nossa introdução, beleza? Mas vamos ao que interessa. Uma breve análise do que aconteceu com a Magazine Luiza. O que aconteceu com essa ação que durante muito tempo foi a queridinha do brasileiro. O brasileiro, tudo que era voltado pro lado bom, né? Todo mundo falava que é bom. Qual vai ser a próxima Magalu? Por quê? Essa ação disparou. Isso que eu coloquei aí na frente de 27,39 e 2,62, isso aí é sem contar os desmembramentos das ações, porque elas foi reagrupada, foi desmembrada, desagrupada, a forma que você vai usar a palavra não importa, mas peguei essa diferença aí para ver, porque o que aconteceu com a Magalu? O que aconteceu com a Magalu? Magalu, ela sofre muito. Como disse aí na introdução do vídeo, é uma empresa varejista, então ela está fadada a sofrer com as crises econômicas, com tudo que acontece aí. E a gente vê que, né, depois de 2020 o mercado não foi o mesmo. O mercado tá com coisas que não tem precedente, né? A gente não sabe explicar. Os economistas não sabem explicar. Porque, como eu disse aí no podcast, né, como eu falei, os economistas usam a história para contar o que vai acontecer para frente. Só que a gente sabe que muitas das coisas que acontecem lá atrás, elas não voltam a se repetir. Então as pessoas não sabem o que está acontecendo, mas o que é fato é que a Magalu tem sofrido, principalmente aqui no Brasil, né, essa questão da Selic alta, né, o crédito está alto. Se o crédito está alto, a empresa não tem como financiar, não tem crédito. Você, né, a Magazine Luiza é uma empresa que vende muita linha branca, muito celular, tem até produtos de mercado e assim, é um marketplace enorme. Ela se transformou no marketplace, a gente vai até falar sobre isso também, né, porque ela se transformou, porque ela veio se transformando ao longo do tempo, mas ela depende exclusivamente do crédito. E você, consumidor, não tem como pegar esse crédito, porque o crédito está caro. Apesar de hoje as pessoas, apesar de usar mais a questão, né, do score, mas muitas empresas ainda se baseiam na questão da Selic. Então não tem jeito, com crédito baixo não tem como a empresa se financiar, não tem como manter, e o mercado também está desconfiado das vendas, né? Sucessivos problemas com outras empresas, né? O exemplo da Americanas, que foi descoberta uma fraude enorme que foi descoberta. Por quê? Aquela questão das pedaladas, né? Fizeram umas pedaladas nas contas das Americanas, deram um disfarce contábil, e aí quando se descobriu, o rombo estava enorme.
Mas vamos fazer aqui uma breve enumeração do que a Magalu tem de bom e o que a Magalu tem de ruim. Vamos olhar. Então, como eu disse, a Magalu, ela é uma empresa, né, é uma das maiores empresas de varejo no Brasil. E ela atua bastante no e-commerce, né? E assim, ela teve algumas... Quais são os pontos fortes da Magalu hoje? A estratégia de multicanalidade. São multicanais, ela atende por vários canais, né? Ela tem um mix de lojas físicas, comércios eletrônicos, aplicativo móvel. Isso permite que os clientes possam escolher aonde é que eles vão comprar. E também pode ser aquela do você compra no celular e pega na loja, pega rápido, a loja for perto da sua casa. Então a compra se transformou numa coisa mais simples, mais fácil. Então essa estratégia multi, você consegue abranger muitos clientes, muitos mercados de várias formas, né? Como eu disse, loja física, o e-commerce e entre outros. Só que nessa própria expansão do e-commerce, a Magalu até sofreu em fevereiro de 2023, né, a Magalu fez comprou a Kabum, vocês devem ter visto por aí, comprou a Kabum, que é uma varejista de um e-commerce de tecnológico, que é a maior da América Latina. E aí tem casos, vou colocar uma chargezinha aqui para vocês darem uma olhada, né, que os irmãos lá que venderam a Kabum dizem que o Itaú manobrou para que a Magazine Luiza fosse favorecida, e eles tomaram um prejuízo enorme. Por quê? Eles venderam, salvo engano, por 1 bilhão de reais à vista e 3,5 bilhões. 1 bilhão eles receberam à vista e 2,5 eles receberam em ações. Só que essas ações ficaram travadas. E aí, isso foi em 2021, se eu não me engano, né? E com esse tempo aí, com esse período aí, as ações valorizaram 86%, que é mais ou menos a média que está aí. Então assim, pessoal, nessas horas todo mundo pula. Na hora que desvalorizou, que eles viram, não conseguiram vender as ações, ficaram travados, tomaram prejuízo junto com a Magalu e foram pro saco. Então, a questão é, a Magalu tem esses pontos fortes da questão do e-commerce, mas sofre com esses problemas aí, que a gente viu até a questão do problema aí com a Kabum e tal, e beleza. Mas passando para mais um ponto forte, ela tem a inovação tecnológica. Ela atualizou as tecnologias, né, que ela utiliza para fazer a venda, né, de compras, as logísticas. A logística dela melhorou bastante. Você vê a Magalu, você compra no dia, ela entrega até na outra, né? Então assim, diversificação de produtos e serviços, eletrodoméstico, mercado, produto de beleza, serviços financeiros, até parceria com startup de tecnologia ela fez para ver se consegue melhorar. Tem várias, inclusive a Kabum foi uma delas. E também ela criou, um dos pontos fortes é o Magalu Mais, que consegue reter clientes. Agora, qual a questão do ponto fraco? O que a Magalu enfrenta no Brasil? O que a Magalu enfrenta no Brasil? Primeiro de tudo, concorrência intensa, concorrência frenética, né? O mercado de varejo é altamente competitivo aqui no Brasil, com a presença de grandes concorrentes nacionais e internacionais. Aí eu estou falando de quê? Falando de Amazon, Mercado Livre, Shopee, estou falando de AliExpress, estou falando de muitos mercados varejistas. Então assim, a concorrência é violenta. E a Magalu sai, ela sai em desvantagem porque ela depende única e exclusivamente do mercado nacional, mercado brasileiro. Ela não expandiu para outros mercados. Assim como a Amazon tem tentáculos em todos os lugares, né? Mercado Livre, o Mercado Libre, a Shopee, a Shein, né? Elas têm mercados em outros lugares, né? A Magazine Luiza não tem, é restrito aqui no Brasil, então o mercado dela ficou reduzido. Então ela tem apanhado muito, porque o Brasil desacelerou violentamente economicamente, né? O Brasil desacelerou legal. Você vê, cara, você não precisa sair muito longe, vai no seu bairro aí, você vai ver que os comércios estão sofrendo, né? Tá tudo sofrendo, tá todo mundo sofrendo, até mercado, meio supermercado tem sofrido, porque as pessoas estão comprando menos. A intenção tem pouco dinheiro na praça, tem pouco crédito na praça, né? A gente vê um aumento de compras quando saem os auxílios do governo, mas tem caído bastante. E aí, passando para mais um ponto fraco, né? As margens de lucro do varejo são muito estreitas.
né? Enquanto você vê produtos aí, você vê gente que lucra, né, ganha 100%, 200% num produto, o varejo ganha às vezes 12, 13, 15, 20, 40% que seja, mas a margem é estreita, estreita. E mais um ponto difícil aqui é o desafio logístico do Brasil, né? As estradas ruins, né? A questão de você entregar e você depender dos correios, né, para colocar o produto, aí eu vou mandar, vou ter a minha própria transportadora, mas é difícil. O Brasil é muito grande, geograficamente enorme, então assim, o desafio logístico é um ponto fraco que a Magazine Luiza tem, né, com esse problema. Então assim, esses são os desafios e os pontos fracos que a Magazine Luiza tem para enfrentar e para fazer crescer, para fazer o mercado voltar a acreditar nela, voltar a acreditar, porque se o mercado não acredita, os investidores não acreditam, ninguém acredita e a empresa não consegue se financiar. Como eu disse em outros assuntos, o varejo precisa de financiamento externo. Se não tiver financiamento externo, esquece, o varejo não sobrevive. Então, a questão hoje, você precisa aí, né? Temos o exemplo aí da Via Varejo, que é um concorrente da Magalu, que a Via Varejo foi ao mercado para poder se refinanciar, para buscar financiamento, estipulou um valor da ação e o valor não chegou perto do que a Via Varejo tinha se posicionado. As ações que já estavam em negociação simplesmente despencaram, as ações despencaram, porque não chegou no valor que era para ser negociado. Então, pessoal, é complicado demais. E aí, questão de falar sobre dos concorrentes, né? Eu já falei, a Magazine Luiza sofre com esses concorrentes que tem. Então, assim, eu acho que o caminho que a Magazine Luiza tem é muito árduo, mas que pode ser trilhado. É um caminho árduo, mas pode ser trilhado. Então, assim, o difícil hoje é você reconquistar os investidores, porque ela veio de uma violenta subida, ela subiu drasticamente, muita gente fez dinheiro com o Magazine Luiza, muita gente também perdeu dinheiro, porque as ações subiram muito e também despencaram. Então assim, hoje a Magazine Luiza enfrenta um desafio para ela voltar ao mercado, porque de 2,62 para 27,39 é gigante. Agora, eu queria deixar um recadinho para você que investe. Cuidado ao investir em varejo. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente já falou aí no final. Por quê? Investir em varejo é altamente complexo. São empresas que sofrem muito com os ciclos econômicos que o país passa, que o mundo passa. Pandemias, crises econômicas, crises de crédito e assim sucessivamente. Cuidado aonde você investe. Cuidado. Invista só no que você conhece. Não vá no conselho do amiguinho, coloquei um dinheiro ali na Magazine, coloquei isso ali, estude o mercado, vê se a empresa não está no topo, né? É difícil acertar o topo, mas analisa, faz uma análise, vê se não é complicado de investir naquilo ali agora. Procure empresas mais perenes, empresas mais sólidas, com mercados mais simples, que não dependem tanto de financiamento externo, que tem margem de lucros maiores, que sejam energia elétrica, seguros, que tem margens de lucros bem expressivas e mais tranquilas. Então, preste muita atenção aonde você vai colocar o seu dinheiro. E assim, procure uma corretora boa, uma corretora de respeito, que não vai te deixar na mão, que às vezes você procura uma corretora grátis, mas aí quando você tem um tipo de problema, você tem que ficar ali no telefone muitas horas. Gente, eu já fui assessor de investimento, eu sei o que eu estou te falando. Você, às vezes, procura uma corretora grátis e, às vezes, a corretora vai te falar que vai te dar o suporte, mas não te dá. Às vezes, você perde uma operação por causa de uma falta de contato. Então, dá uma analisada, vê aonde você está colocando o seu dinheiro. E quem faz, muito importante também, entender quem está fazendo a custódia da sua grana. Então, preste muita atenção. E, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, te agradeço muito, te agradeço pra caramba. Se você quiser ajudar a gente, se inscreve no canal, envia pros amigos, manda pra todo mundo. Olha, a gente chegou a 1000 inscritos, estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo, quero chegar mais longe e eu conto com vocês. Então aquele abraço fraterno e aquela saudação maravilhosa. Saudações endinheiradas!